amigos, que Deus abençoe a todos. Aqui é o Adriano Moura e eu vou entrar hoje num assunto muito importante, que é o livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes, número 5, capítulo 5. E é interessante que nós vamos ler aqui algo que nós temos vivenciado, muitas pessoas têm vivenciado. Isso é muito importante, nós atentarmos para isso, né? Vou ler aqui, diz assim, ó: quando falar com Deus, não o faça sem pensar, nem apressado pelo pensamento, porque Deus está nos céus. Olha que interessante. E você está na terra, portanto fale pouco. Assim como o sonho vem das muitas ocupações, a voz dos insensatos vem de falar demais. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore para cumpri-la, porque Deus não gosta de insensatos. Cumpra o que prometeu, né? Olha que interessante isso aqui, no versículo 3. Isso aqui está no versículo 3. O que nós observamos hoje é que muitas pessoas prometem muitas coisas, fazem planos. Tipo assim, quando eu me mudar, o plano que eu faço com Deus é esse. A pessoa se muda e não cumpre plano nenhum. Quando eu me casar, eu vou cumprir tal promessa. Também não fazem. Quantas pessoas vivendo hoje dizendo que fariam missões se Deus desse a elas oportunidade? Quantas pessoas ganham dinheiro, ganham oportunidade, têm essa oportunidade e assim não cumprem, né? Porque muitas pessoas vivenciam dessa forma. É como uma missionária que ela falou, quando tivesse oportunidade faria missões. Então ela teve a filha dela e falou: enquanto a minha filha for pequena eu não faço missões. Ela teve a netinha: enquanto minha neta for pequena eu não faço missões. Ela envelheceu e não conseguiu cumprir as missões que Deus tinha para a vida dela. E muitas pessoas vivem de promessa, e com Deus não se brinca. Vamos para o versículo 4 para nós continuarmos. É melhor não fazer promessa do que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca o leve ao pecado, nem diga ao mensageiro que você errou, porque não sabia. Deus se irritaria com o que você diz e faria fracassar o que você faz. Quando se multiplicam os sonhos, né, e ilusões, multiplicam-se também as palavras. Você, em vez disso, tema a Deus. Olha que interessante. Você vê que as pessoas são iludidas, às vezes, por aquilo que pensa. E, na realidade, ela faz aquele pensamento crescer tanto e ela começa a explanar isso. Existem alguns perigos em você explanar alguns sonhos. Aqui não se retrata, não se fala disso. Aqui na realidade está falando porque naquela época era muito fácil acontecer através de uma fraqueza religiosa daquele período, de pessoas prometerem e não cumprir. Isso acontecia naquela época, por isso que esse escritor do Eclesiastes está dizendo isso, né? Esse conhecedor, esse sábio, né? Então o que você vai entender com isso é que as pessoas fazem planos, mas elas dificultam em cumprir. Porque se você prometeu, você tem que cumprir. Porque a palavra, ela é mais forte do que uma assinatura. Isso no plano de Deus. Então o homem, ele tem a palavra. A mulher de Deus tem a palavra, né? E muitas pessoas prometeram tantas coisas a Deus. Olha que interessante você analisar isso. O que você prometeu a Deus e você não cumpriu. Você pode me prometer, você pode prometer o próximo. Você pode prometer para o teu filho, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu primo, para o teu cunhado, para o teu compadre, o que seja, para o teu amigo, irmão. Mas o que você promete a Deus, você tem que cumprir, né? Porque Deus é Deus. Agora, lembrando quando isso aqui foi escrito, era uma época de rigor. Então, a penalidade naquela época do que era se vivenciado era muito grande, porque as pessoas apedrejavam acreditando que era Deus que estava assim condenando a pessoa. Não era, era a pessoa, era a ruindade humana. Então nós temos que entender isso, por isso que hoje ninguém é apedrejado, e a liberdade é tão grande
Porque hoje você não está debaixo daquelas leis, né? As leis de Moisés, as leis dentro dos Levíticos, você não está. Você está vivenciando com liberdade. Hoje todo mundo fala é a graça comum, a graça para todos, a graça metodista, não é assim? A graça comum, a graça para todos. Então, a gente percebe que as pessoas vivenciam isso. As pessoas vivem dessa forma. Então, se hoje eu tenho a graça de Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário, então eu posso prometer e não cumprir. Será que é isso? Meus nobres, eu vou dizer para vocês, eu já vi muitas situações. Eu fui visitar, isso como missionário, também capelão, eu já fui visitar pessoas, sabe, de várias formas, no UTI, com vírus HIV. E há pessoas que prometeram tanto. Eu já fui visitar pessoas, meus nobres amigos, enfermos, sabe? De várias formas que você puder imaginar, que entrar na tua mente. Eu fui visitar pessoas que prometeram. Hoje, o cristão ele se acha no dever de prometer e não cumprir, sabe? As pessoas hoje vivenciam de uma forma como se não tivesse compromisso com ninguém. Lá dentro do culto eu sou o santinho barroco. Dentro da missa não tem ninguém, eu sou o melhor. Né? Em algumas religiões eles falam até umas línguas místicas, satânicas, algumas coisas estranhas por aí. E eles acreditam que estão confessando o que é de Cristo. Eles acreditam que estão vivenciando. Mas no cotidiano são demônios, são lobos devoradores. Então, porque se eu acho que eu vivencio nesse meio de loucura, nesse meio de falsa religião, eu tenho que me considerar santo? Jamais. Eu sou santo quando eu me separo das coisas imundas. Eu sou santo quando eu pratico o que é de Deus. Agora, meus nobres, vamos falar a verdade. O que tem de religioso maluco por aí é fora de série. Essas profecias falsas que já estão enchendo o saco, já perturbando todo mundo. Essas pessoas não têm compromisso com Deus. Fuja da aparência do mal. Se existe o diabo, é essas pessoas que praticam o mal, que enganam as pessoas. Então, viva o Evangelho. E o que você prometer a Deus, cumpra, viu? Isso é muito importante. Agora, isso é pessoal. O que eu cumpro é o que eu prometi. O que você vai cumprir é o que você prometeu. Então, que Deus te abençoe, meus nobres. Fica com essa mensagem de correção. Nem sempre tem uma mensagem de correção. Eu mesmo não sou afim de ficar corrigindo ninguém. Mas quando Deus toca, a gente fala, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza, vai doer até um pouco mais em mim do que em você. Mas isso depois vai te fazer bem. É o remédio. É a vitamina. Que Deus te abençoe. Um abraço, meus amigos. Tenha compromisso. Sim, sim, não, não. Cumpra. Amém? Se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.